Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês mais um caso de uma jovem que conheceu um rapaz, achava que ele era uma pessoa muito divertida e tal, mas com um convívio com ele, ela percebeu que ele tinha um comportamento muito perturbador. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lauren Hugemeyer. Lauren Hugemeyer nasceu em 1988 e cresceu com seus pais Lauren e Dale e duas irmãs em Kentucky. Lauren era extremamente próxima e unida com todos em sua família. Sua família era religiosa e tradicional. Antes de se formar no ensino médio, eles se mudaram para a Carolina do Norte. Em algum período de sua vida, Lauren conheceu um jovem chamado Matthew Phelps, quando estava na escola. Os dois não eram próximos, mas eram apenas conhecidos. Bem diferente de Lauren, Matthew passou por muitos problemas quando era jovem. Seu pai tinha abandonado a família e ele ficou aos cuidados da mãe, que se casou várias vezes, mas ele não conseguiu criar nenhum vínculo com nenhum de seus padrastos. Já que sua mãe não ficava muito em casa, Matthew foi morar com seus avós. Quando ele estava no ensino médio, ele acabou fazendo amizades com o pessoal errado. Ele e seus amigos começaram a usar drogas e álcool. Os avós de Matthew o tiraram da escola e o matricularam em uma escola particular, na esperança de mudar o seu comportamento e levá-lo de volta aos trilhos para ele ter uma vida melhor. Felizmente acabou funcionando, na maior parte. Ele diminuiu na quantidade de drogas e álcool, melhorou suas notas e foi muito bem na escola. Matthew e Lauren acabaram perdendo o contato depois que ela se mudou de estado. Muitos anos depois, os dois acabaram se encontrando nas redes sociais. Então eles começaram a conversar pelo Instagram e a conversa foi evoluindo muito, só que eles meio que tinham um relacionamento à distância, até porque ela ainda morava em outro estado e ficava bem longe assim para ele ir, mas mesmo assim eles estavam evoluindo o relacionamento, a gente pode dizer, cada vez estava um gostando mais do outro e eles até tinham alguns planos para o futuro. Matthew começou a visitar Lauren e depois de um tempo acabou se mudando para lá apenas para ficar com ela. Enquanto Lauren e Matt começaram a se apaixonar, a maioria da família de Lauren apoiou o relacionamento, exceto seu pai Dale. Ele parecia ter um sentimento desagradável sobre Matt, mas tentou não focar muito nisso já que a sua filha estava feliz. Em uma noite, enquanto Matthew e Lauren estavam na casa dos pais dela para uma noite de jogos, Matthew confessou a toda a família de Lauren que ele já teve um casamento anterior, mas que foi fracassado e ele precisou se separar. Isso imediatamente confundiu os pais de Lauren e eles começaram a questionar se tinha alguma coisa errada com ele, pois ele era tão jovem e já tinha se divorciado. Os pais de Lauren estavam principalmente preocupados com ela, já que o objetivo dela era namorar com ele e em seguida se casar. O casal finalmente ficou noivo em 2015 e se casou no ano seguinte. Os dois eram grandes fãs da franquia Star Wars e até colocaram algumas coisas no seu casamento fazendo um tema de Star Wars no casamento, na festa. Olhando de fora, parecia que Lauren e Matthew eram um casal perfeito. Lauren estava constantemente postando fotos dos dois em seu Instagram para que todos tivessem a sensação de que eles tinham uma vida perfeita. À medida que os dois continuavam com a sua vida de casados juntos, alguns problemas começaram a aparecer e colocaram uma barreira entre os dois. Em primeiro lugar, apesar da família da Lauren ter aceitado muito bem o Matthew, a família do Matthew não agiu da mesma maneira, principalmente a mãe dele, que tratava muito mal a garota. Além de sua família, o próprio Matt demonstrou muitos problemas que prejudicaram seu relacionamento com ela. Os dois eram muito diferentes. Lauren era uma mulher que trabalhava muito, era super independente, que tinha vários empregos e que ela conseguia se manter financeiramente. Alguns dos trabalhos da Lauren incluíam ser auditora, trabalhadora de creche para sua igreja e ela também participou de uma empresa. Enquanto isso, Matthew não gostava de trabalhar e sempre teve problemas para manter e encontrar empregos.
A gente pode dizer que o Matthew vivia num ciclo. Ele procurava um emprego, começava, no início ia tudo bem, mas depois de um tempo ele simplesmente abandonava tudo, não dava nenhuma resposta ali do porquê que ele estava desistindo do trabalho, voltava a ficar em casa ali desempregado, conseguia um emprego e assim por diante. Em algum momento, o Matthew até tentou voltar para a faculdade, ele queria ali fazer algum curso e ele também tinha o desejo de se tornar um pastor da igreja que os dois frequentavam. Quando se tratava de suas inconsistências de emprego, esse não era o único fator que colocava estresse financeiro em Lauren. Matthew também gastava o dinheiro ali a mais do que ele tinha, em coisas extremamente fúteis, e ele às vezes até roubava o dinheiro da Lauren. De acordo com a família de Lauren, ela tinha aproximadamente $10.000 economizados em sua conta antes de se casar, mas depois de um tempo a economia caiu para apenas $1.000. Brigas no casamento ficaram comuns. Lauren estava tentando economizar dinheiro para ir à Disney, fazer uma viagem com ele, mas sempre que ela guardava um dinheiro, ele ia lá e gastava. Não só Matt pegou o dinheiro de Lauren sem perguntar, mas também ficou claro que ele traía ela. Lauren e Matt tinham uma vizinha chamada Valerie, a quem Matt era próximo. Uma vez, segundo Beth, uma das irmãs de Lauren, Lauren estava em casa preparando o jantar quando Matt chegou e disse que ele ia sair com a vizinha. E depois que ele saiu, ele mandou uma mensagem para ela dizendo: "Apenas jante sem mim, estou me divertindo muito com Valerie." Apesar da atitude casual de Matt em torno de sua vizinha, não era da mesma maneira que ele reagia quando a Lauren tinha alguns amigos do sexo masculino. Então, se ela saía com algum amigo, alguma coisa, numa festa, ele ficava muito bravo e os dois brigavam muito por causa disso. Nesse ponto, Lauren estava prestes a deixar Matthew, ela não aguentava mais o seu comportamento. Por volta da 1 da manhã, um despachante da polícia recebeu uma ligação de Matthew que parecia estar fingindo estar delirante. Matt afirmou que acidentalmente esfaqueou sua esposa até a morte enquanto estava sonhando, e de repente ele acordou e viu sua esposa ensanguentada. "Eu tive um sonho, então acendi as luzes e ela estava morta no chão. Eu tenho sangue em cima de mim e há uma faca ensanguentada na cama, e eu acho que eu fiz isso. Eu não posso acreditar nisso. Eu nem sei que horas são. Sim, eu posso vê-la. Ela tem 29 anos, ela não está respirando." Na ligação, Matthew admite que tomou remédios e por isso estava delirando. Tomei mais remédios do que eu devia. Tomei Coencidin, um remédio para resfriado, porque sei que pode fazer você se sentir bem. Muitas vezes não consigo dormir à noite." E menos de 15 segundos depois, a polícia chegou ao local na esperança de salvar Lauren, mas ela foi imediatamente declarada morta ao chegar ao hospital. Mais tarde, durante a autópsia, eles viram que Lauren havia levado 123 facadas. Na cena do crime, a faca foi colocada perfeitamente na cama. Como Matt disse na ligação, o remédio para tosse foi deixado no balcão do banheiro, apoiando sua alegação de tomar remédio para tosse e resfriado. Os investigadores disseram que a maneira como tudo foi colocado parecia encenada. Além disso, quando os investigadores chegaram no local, Matt quase não tinha sangue nele, além de alguns de seus sapatos e algumas gotas em sua camisa. Obviamente, isso parecia suspeito porque ficou claro que ele tentou se limpar. Na cena do crime, Matt mudou completamente seu comportamento. Ele falou com os policiais de uma maneira muito sem emoção. Ele foi imediatamente levado para a delegacia. Como mencionado antes, Matt admitiu para a família de Lauren, enquanto estava com ela, que ele já tinha namorado, teve um casamento que foi fracassado. Depois que ele e Lauren começaram a brigar por ciúmes, Matt admitiu que a razão pela qual seu casamento fracassou foi porque sua esposa o traiu. Ele afirmou que sua esposa fez uma viagem missionária, conheceu um cara novo e depois ela acabou abandonando ele. Brooke Truitt, a primeira esposa de Matt, se apresentou e deu uma entrevista dizendo que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. A verdadeira razão pela qual ela pediu o divórcio foi porque ela compartilhava muitas semelhanças em seu relacionamento com Matt, assim como Lauren. Quando Brooke se casou com Matt, ela também lutou muito porque ele não parava de gastar o seu dinheiro, não contribuía para nada na vida deles juntos. Matt realmente traiu Brooke e Lauren várias vezes. À medida que os investigadores investigaram o motivo de Matt, eles encontraram um diário em que ele havia escrito antes de matar Lauren e falou sobre alguns problemas que ele tinha. Ele discutiu como ele tinha uma baixa autoestima e estava se sentindo inseguro em relação ao seu relacionamento com ela e sentia como se não se encaixasse bem na família dela. Uma vizinha foi interrogada após o assassinato de Lauren, que era uma mulher com quem a polícia pensava que Matt tinha um caso.
Ela permaneceu anônima, mas disse que eles eram apenas amigos e ligados ali por suas lutas semelhantes como a depressão e também a ansiedade. Mas como eles continuaram passando um bom tempo junto, Matt começou a falar sobre assuntos mórbidos, como suicídio e morte em geral, porque ele estava ciente de que essa amiga possuía uma arma licenciada que estava escondida em casa, então ele estava interessado na arma dela. A última grande evidência dos motivos de Matt que os investigadores descobriram foi uma conta secreta no Instagram que Matt tinha. Mesmo que a conta seja privada ao público, os investigadores disseram que as postagens nessa conta tinham o Matt falando sobre demônios. Muitas das fotos nessa conta continham alguns prints do filme Psicopata Americano, que era o seu filme favorito. Por fim, pouco antes de assassinar Lauren, ele postou uma foto no Instagram com uma legenda dizendo: "Todo mundo pensa que eu sou um serial killer." Quando o julgamento de Matt começou, os promotores usaram todas as evidências e informações que foram compartilhadas na última sessão, mas também tentaram argumentar que Matt sabia o que estava fazendo quando matou Lauren. Isso se deve principalmente ao fato de que, uma vez que eles tiveram acesso ao celular de Matt, eles encontraram seu histórico de pesquisas em seu navegador. Ele pesquisou sobre como coricidin deixa você maluco, e essas pesquisas que ele fez no Google, é claro, deixou muito óbvio de que o assassinato foi premeditado e que ele usou o remédio apenas como uma desculpa. Os investigadores também fizeram um teste com luminol ao redor do seu apartamento para ver se havia algum sangue de Lauren, que Matt tentou limpar antes que a polícia pudesse ver. Havia vestígios de sangue por toda a parte. Havia sangue por todo o banheiro. O advogado de defesa trabalhou com que isso não estava no personagem de Matt e seu raciocínio para fazer isso porque ele estava instável e deprimido. O único acompanhamento desse argumento é que o tribunal recebeu algumas cartas dos colegas de trabalho de Matt ao longo dos anos, dizendo que eles nunca pensariam que o Matt pudesse fazer algo assim. O julgamento terminou no dia 5 de outubro de 2018, onde toda a família de Lauren e membros de sua igreja apareceram para ver a sentença de Matt e aumentar a conscientização sobre a violência doméstica. Matthew acabou aceitando um acordo judicial e se declarou culpado pelo assassinato em primeiro grau de Lauren, e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após sua sentença, Matt pediu desculpas à família. A família de Lauren continuou a lamentar a perda dela e sente, digamos que um sentimento de culpa por não impedir que seu relacionamento fosse adiante. Eles montaram uma organização chamada Lauren's Light, que aumenta a conscientização sobre relacionamentos abusivos e a violência doméstica. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que o Matt desde jovem teve alguns problemas ali com drogas, álcool, e isso continuou acompanhando ele por um bom tempo, e a gente viu que foi algo muito grave o que aconteceu. Ele tentou inventar ali uma desculpa de que foi tudo sem querer, mas é óbvio de que não foi sem querer. A justiça conseguiu provar isso, né? Ficou muito claro que o crime foi premeditado, ele já planejava fazer aquilo, e infelizmente mais um caso assim aconteceu. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.